Olá, querido irmão, olá, querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida neste dia. Para mim, motivo de muita alegria estar com você neste dia, compartilhando a palavra de Deus. É muito bom ter você aqui também, ouvindo a palavra de Deus, meditando em tudo aquilo que o Senhor Jesus tem a nos dizer através da sua palavra. Hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série de reflexões baseadas nas pragas do Egito. Hoje nós falaremos sobre a segunda praga, a praga das rãs. Eu quero convidar você, portanto, a meditar comigo no texto da palavra de Deus que está em Êxodo, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 15. Êxodo, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 15. Como o nosso tempo é curto, nós vamos hoje realizar apenas a leitura dos versículos de número 5 e versículo de número 6. E diz assim a palavra de Deus. O Senhor também disse a Moisés: diga a Arão, estenda a vara que traz em sua mão sobre todos os rios, canais e açudes do Egito, e faça subir rãs sobre toda a terra. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs cobriram toda a terra. Eu quero convidar você, portanto, nesse tempo, a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça, e nós vamos falar com Deus neste momento, orar a Deus, pedindo a Ele que fale conosco e que nos dê entendimento sobre a sua palavra nesta hora. Oremos a Deus. Pai, obrigado mais uma vez por este dia, por este tempo, por esta oportunidade preciosa na Tua presença, de meditarmos na Tua palavra, de ouvirmos tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer neste tempo. Pedimos, Senhor, que fale conosco. Pedimos que abra a nossa mente, que abra nosso coração, que nos dê entendimento sobre a Tua palavra, e que em nome de Jesus possamos ser, Deus, neste tempo, alcançados, transformados, confrontados, encorajados e encorajadas, Deus, meu Pai, pela Tua palavra, em meio às dificuldades, em meio aos desafios da vida. Em nome de Jesus, dá-nos a compreensão, dá-nos sabedoria, entendimento, para que possamos, Deus, ouvir a Tua palavra neste tempo. E como ovelhas do Senhor, ouvirmos a Tua voz e obedecermos tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar e a nos dizer neste tempo. É o que nós oramos, te pedindo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O texto que nós lemos mostra o envio da segunda praga pelo Senhor ao Egito. Como vimos anteriormente, mesmo diante da situação devastadora causada pela primeira praga, que fez com que as águas do Nilo fossem inapropriadas para o devido consumo, Faraó permaneceu ainda com o seu coração endurecido, recusando-se, portanto, a liberar o povo de Deus, liberar os israelitas para irem prestar culto ao Senhor. Como resposta a essa atitude, a esse coração endurecido, a essa rebeldia de Faraó, o Senhor mostrou mais uma vez o seu poder. Assim como o rio Nilo, a rã era tida como uma espécie de Deus naquele tempo e, portanto, era venerada como tal. Apesar de ser um animal de pequeno porte e não apresentar nenhum risco eminente ao ser humano, podendo ser inclusive facilmente capturada pelas próprias mãos, a infestação causou grandes transtornos, pois a gigantesca quantidade invadiu as casas, o comércio, o palácio e todos os demais ambientes do Egito. O que pode parecer simples para nós hoje foi, na verdade, um grande problema naqueles dias. Imagine você aí por um instante a terrível sensação de comer e dormir cercado por rãs que estão espalhadas aí por todos os lados, pela mesa, pelo chão, pelas camas. Essa é certamente uma experiência inusitada e que ninguém deseja vivenciar, experimentar no seu dia a dia. Assim como as outras pragas, o Senhor nos mostra aqui o seu poder e o seu domínio, e mostrava também aos egípcios o seu poder e domínio sobre os falsos deuses do Egito, revelando-se como o único Deus soberano sobre toda a criação. Podemos extrair aqui
algumas lições que são valiosas para a nossa vida e que mostram a grandeza e o poder de Deus e do seu cuidado para conosco. Em primeiro lugar, podemos aprender neste texto que o nosso orgulho só nos traz mais destruição. Perceba que no texto os magos de Faraó estão tentando mais uma vez desacreditar ou desfazer do feito de Deus, da ação de Deus. E eles tentam mostrar que também são capazes de fazer com que rãs surjam, né? E eles fazem isso. Eles conseguem fazer com que mais rãs apareçam. Na tentativa de tentar desmerecer o feito de Deus, eles acabaram piorando ainda mais a situação, aumentando ainda mais o número de rãs sobre a terra do Egito, né? Esse fato só serve para nos mostrar o quanto o nosso orgulho nos deixa cegos enquanto nos guia para o abismo. Se de fato aqueles homens fossem tão poderosos como diziam ser, eles teriam desfeito a praga e não contribuído para o avanço dela. Muitas são as vezes em que somos conduzidos pelo nosso orgulho e tentamos nos convencer de que nós podemos fazer melhor do que Deus. Somos movidos pela ideia de que sabemos o que é melhor para nós e que o Senhor não sabe. Tentamos nos intrometer e sair de situações dando o nosso jeitinho e com isso nós causamos apenas mais desconfortos para nós mesmos. Diante de Deus, só existe uma maneira de nós sairmos como vencedores, rendendo-nos a Ele e nos entregando por completo. Precisamos aprender a confiar em Deus, a descansar em seu plano que é perfeito. Pode nos parecer um engano, pois este mal ele não estava recaindo, né, sobre o povo de Deus naquele tempo. Aí você pensa, nossa, mas o que tem a ver a dureza, a rebeldia? Estava totalmente com Faraó e com o seu povo, não é uma praga direcionada ao povo de Deus, verdade. Mas nós precisamos entender que se os israelitas estivessem ali prestando atenção, né, nesses sinais, eles não teriam sido movidos pelo orgulho diversas vezes no deserto, né? Portanto, essa é também uma lição para o povo de Deus. Nós precisamos mortificar o orgulho e confiarmos em Deus e em suas promessas. O Senhor nos chama para nos rendermos a Ele. A nossa tentativa, movidos pelo orgulho, só nos causa mais destruição, só nos traz ainda mais transtornos e problemas na caminhada. Em segundo lugar, o Senhor pode fazer coisas gigantescas usando coisas pequenas. Estima-se que as rãs que estavam ali sobre as terras do Egito mediam cerca de 7 centímetros, ou seja, eram pequenas e além disso não eram perigosas. Entretanto, causaram grandes problemas para o povo. E isso nos mostra que Deus ele não precisa de muito para fazer coisas grandiosas, até porque Ele é o Deus que criou tudo a partir do nada. Muitas são as vezes em que nós menosprezamos as coisas pequenas, ignoramos os pequenos sinais, os pequenos milagres e os pequenos livramentos que o Senhor nos concede. No entanto, essa praga nos mostra que o Senhor pode estar presente em pequenas coisas que nos acontecem e nós precisamos estar atentos para reconhecer isso. Infelizmente, nós somos movidos pela cultura das grandes coisas e temos a tendência de não valorizar as pessoas e as coisas simples. Mas o Senhor tem poder suficiente para fazer coisas grandiosas a partir de coisas minúsculas aos nossos olhos. Procure, portanto, perceber o cuidado do Senhor nas pequenas coisas do seu dia a dia. Veja como no Senhor elas se tornam poderosas e gigantescas. Sabe, dê valor às coisas simples e saiba que no Senhor o pequeno se torna grande, o fraco se torna forte, assim como aconteceu com Davi diante de Golias. Não duvide do poder de Deus que faz brotar água da rocha e que usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus não pode ser contido ou enquadrado em nenhuma forma. Ele é Deus e faz o que quiser, pois Ele tem todo o poder para fazer isso, para agir em conformidade com a sua vontade.
Através deste texto, desta praga, nós somos desafiados, desafiadas a confiar em Deus, mesmo quando as coisas parecem estar tomando uma direção que não nos agrada. Somos encorajados e encorajadas a crer que para o Senhor não existe situação impossível. Ele é incomparável e Ele pode fazer coisas grandiosas com coisas pequeninas e sem nenhum valor. Não há ninguém como o nosso Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Enquanto os deuses egípcios precisavam de coisas grandiosas, o nosso Deus usa de coisas bem pequenas para destruí-los e para mostrar o quanto Ele é poderoso. Isso serve sim para os egípcios, claro, mas também serve para o povo de Deus, para que nós possamos confiar em Deus, para que nós possamos saber o quão poderoso é o nosso Deus. Ele não precisa de muito para fazer coisas grandiosas, gigantescas e incomparáveis. Deus é tremendo. Portanto, lembre-se disso todas as vezes. Confie em Deus, descanse em Deus e passe a perceber, a notar as pequenas ações, os pequenos milagres, os pequenos livramentos que Deus tem feito e que tem te concedido em meio à sua caminhada. Deus pode estar também nas pequenas coisas e Ele pode usar essas pequenas coisas para fazer coisas grandiosas e maravilhosas. Que Deus possa continuar falando no seu coração, ministrando sobre a sua vida e que você venha continuar vivendo cada vez mais coisas impressionantes, grandiosas e poderosas aos olhos de Deus. Em nome de Jesus. Um forte abraço e nós nos vemos no nosso próximo devocional, se assim o nosso Deus nos permitir. Até lá!